boa noite com Jesus. Nós não somos dono da verdade, mas estamos com o dono da verdade. Amém? Pastor Joaquim, pregando no programa. Vamos colocar de pé para nós ler a Escritura? Apocalipse 22, a partir do verso 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Porque eu testifico a todos aqueles que ouvi as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai Celestial, nos ajuda mais uma vez. Nós precisamos do Senhor para falar conosco nesse momento, ó Pai. Vivificar esta palavra que tem sido falada por Ti, pelo Teu profeta também, sendo o mesmo Senhor. E hoje, ó Deus, estamos aqui neste momento com esta palavra do Senhor e desejamos tanto ficarmos com ela. Viemos aqui para buscar mais do Senhor e ter mais uma posição cristã. Senhor, perdoa os nossos pecados. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Amém. Podeis se sentar. O profeta pregou uma mensagem intitulada: Deus guarda sua palavra. E ele leu mais essa escritura e mais 3 escrituras. Inclusive, uma delas foi Gálatas 1, verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do Senhor, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Amém? E em São Mateus 24, 35, ele leu essa: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? A sua palavra é a verdade. E a verdade é a pessoa de Jesus Cristo. E vamos ver o que o profeta começa a dizer. Mas aliás, no parágrafo 36, ele começa a dizer: mas tem havido alguns ensinamentos hoje, especialmente em programas radiofônicos famosos ao redor do mundo, que têm diminuído a palavra de Deus, dizendo que Deus habita na igreja e não na palavra. Veja a condição do mundo. Eu ouvi um dos famosos ensinadores
há algumas noites atrás que disse: onde você conseguiu a sua Bíblia? Suponho que foi Deus que teve a ideia de escrever para você uma Bíblia lá em cima no céu e entregou para alguns anjinhos, e eles desceram através dos corredores dos céus e apresentaram para o seu povo. E disse que ninguém poderia, o pregador lá disse, e disse que ninguém poderia viver o ensinamento da Bíblia, e ela não é exatamente autêntica. Pregadores ensinando isso. E eles alegam o seu princípio da igreja. Agora, aquelas pessoas que vão àquela igreja são homens e mulheres como somos. E elas amam, comem e bebem, e há como para isso? Não. Quando a Bíblia diz que será desta maneira, e ela está correta. Tá. Obrigado. Mas para te encorajar, o irmão Brano agora dá uma palavrinha. Mas para te encorajar, eu quero me tornar claro e simplificar, pois eu creio que esta é a infalível, completa, inadulterada palavra de Deus. Amém? Que nada pode ser adicionada ou tirada dela. É programa de Deus da sua igreja. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. Eles falam que ninguém consegue viver. Mas o Espírito Santo faz você viver essa palavra. Amém? Nenhum outro fundamento pode o homem construir, exceto aquele que já foi edificado. Vê você isso? Esse é o porquê eu creio na infalibilidade da palavra de Deus. Eu disse para uma daquelas pessoas: onde você disse que esta Bíblia estava na sua igreja? A sua igreja escreveu esta Bíblia? Sim, nossos santos escreveram a Bíblia. E eu disse: então, por haver ela sido tomado assim, que vocês estão tão diferentes hoje desta Bíblia? Bem, ele disse: veja, aqueles homens viveram em uma era, e nós vivemos em outra era. Mas eu disse: Deus viveu em todas as eras. Amém? E é a Bíblia. E se ela é inspirada, é Deus infalível. Amém? O qual escreveu a Bíblia. E ela disse na sua palavra que os céus e a terra passaria, mas a sua palavra nunca passaria. Amém? Eles podem achar que a Bíblia foi somente para aquele tempo. Mas o Espírito Santo, ele é eterno. Ele já viveu, ele vive eterno. E o profeta fala que Deus não é um homem que faz um plano hoje e amanhã ele precisa aperfeiçoar aquela ideia. Não. Deus fez uma obra perfeita. Deus escolheu enviar a sua palavra para que o homem fique com sua palavra. Deus colocou a palavra para Adão, para ele ficar com a sua palavra. Mas veio os argumentos da serpente e desviou o homem da palavra.
A serpente trabalha da mesma forma hoje, dizendo que a Bíblia foi para aqueles tempos. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toda pregação, tudo que se ouve tem que levar para a palavra. Veja o que o profeta diz. Agora observe, no Velho Testamento, eles tinham duas maneiras de compreender se uma mensagem estava correta. Quando um profeta profetizava, ou um sonhador sonhava um sonho, eles o contavam ante o peitoral de Arão. E o peitoral de Arão tinha as 12 pedras. Ele usava em seu peito para mostrar que ele era um sumo sacerdote das 12 tribos de Israel. E quando eles estavam examinando aquela visão, ou contando aquele sonho, se Deus vindicasse aquilo, havia uma luz sobrenatural que vinha ao redor daquele Urim e Tumim e vindicava aquela mensagem, se era verdadeira. Não importava quão real aquilo parecesse. Não importava se aquilo encaixava bem com o tempo. Se a luz sobrenatural no Urim e Tumim não brilhasse, aquilo era rejeitado, porque Deus não estava naquilo. E eu digo hoje, eu quero que você ouça qualquer mensagem que não importa se é de um padre, de um pregador, de um profeta, de qualquer coisa, qualquer homem, não importa quão espiritual, qual seja o seu ofício, o que ele tenha feito, se ele ressuscitou os mortos, se ele curou os enfermos, se ele é arcebispo de Canterbury, se ele é o Papa de Roma, se ele é a cabeça de qualquer grande denominação, não importa quão espiritual, embora ele fale em língua, embora ele tenha dançado no Espírito, embora ele tenha pregado o Evangelho, não importa o que ele tenha feito, se a sua mensagem não sair da Bíblia, está errado. Este é o Urim e Tumim de hoje. Aleluia. A sua palavra brilha com a verdade. Amém? Agora, o profeta nos ensina para nós ficarmos com a palavra. Veja o exemplo daquele rei Jeosafá. Agora, quero que você observe, por gentileza. Ali vem, sempre Deus estabeleceu, a primeira coisa, Jeosafá, um homem justo, veio visitar Acabe. Então ele se viu em problemas. Você não pode misturar o certo e o errado e obter algo disto. Você não pode misturar azeite com água. Eles não se misturam. E nem mesmo pode você, a sua associação e sua civilização, estarem com coisas do mundo. Mesmo assim, você viver numa destas. Não pode a luz e as trevas andarem juntos. Josafá e Acabe, a luz e as trevas, ambos se reunindo. Agora observe, Josafá foi até
Ele fez uma grande festa, claro. Nós chamaríamos hoje, numa expressão de rua, um estouro. E eles convidaram todo mundo, mataram bois, ovelhas e assim por diante. E fizeram uma grande festa. E é aí quando o crente se mete em problemas. Veja. Observe que o profeta vai nos levar para nós ficarmos com a palavra. Eu vou te contar. Você simplesmente é um imbecil naquela lojinha, lá, naquele lugarzinho, aliás, desculpa, de Santos Rolador. Isso é tudo. Você deveria frequentar uma grande igreja. Você deveria vir, você deveria ver o nosso pastor, tem PhD, DD, veja, nossos pastores, nosso coral canta como anjo. Aquilo não tem nada a ver com isso. Se for contrário, assim diz o Senhor. E quando eles mataram os bois e fizeram uma grande festa, e Acabe tinha uma variante naquilo, e seu motivo era errado. Ele tentava fazer um grande show, preparando uma armadilha para Josafá. Veja como que o inimigo trabalha. Convidou Josafá, matou bois, fez uma festa, um show, e Josafá, sendo um cristão, ali no meio, o profeta fala, ele foi convidado, ele foi visitar, mas foi bem aí onde o crente se meteu em problemas. E essa é a mesma coisa que o diabo está tentando fazer hoje. Bem, somos a maioria, claro que é a igreja de Deus, sempre foi a minoria, até mesmo quando Jesus veio. Não temas, pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino, correto? Somos pequenos, mas Deus agradou-nos a dar o reino dos céus. Somos a minoria, mas tudo bem, contanto que Deus esteja lá, continuará sendo a maioria para mim. Amém? Nós somos a maioria para Jesus. Somos a maioria para eles porque nós estamos com a verdade, com a sua palavra. Agora, mas ele tinha um motivo atrás daquilo. E quando ele fez, ele disse, agora estamos todos aqui, nós divertimos tanto, você subirá comigo até Ramote Gileade para a batalha? Veja aí. Ele preparou tudo, ele preparou todo o terreno. Ele preparou a armadilha bem feita para pegar o rei Josafá. Depois que tudo estava organizado, chegou o momento em que, a hora que ele abriu o jogo. Aí ele disse, agora você vai comigo? O crente Josafá, cristão, profeta fala que ele tinha suficiente do Espírito Santo para discernir aquilo. Mas Satanás foi tão sagaz que preparou tudo. Agora, depois que ele comeu da carne assada, participou do show, Satanás pensou, agora eu tenho ele em minhas mãos. Tem hora que Satanás faz isto também conosco. Ele nos convida, ele nos leva, ele vem para nos levar, e quando nós paramos, aí onde vem o problema.
Satanás, ele é tão esperto, o profeta fala na mensagem, a maior batalha jamais pelejada, que ele vem em nossas mentes. E às vezes nós paramos e ficamos pensando, dando moral para Satanás. E ele começa a lançar pensamento em nossa mente. E nós começamos a alimentar aquilo ali. E se nós continuarmos naquilo ali, nós cairia. Mas você tem suficiente do Espírito Santo para te levantar e dizer: isto é Satanás. Muitas vezes nós somos fracos, a pessoa se torna tão fraca por dar tanto moral, tanta atenção pelos nossos pensamentos. Ele vem mesmo, ele vem e começa a trazer pensamento que nós não somos dignos. E começa a mostrar imagem, começa a mostrar coisa para você, fantasia, e vai indo, e aquilo vai só diminuindo a sua atmosfera celestial. Mas se nós tivermos força para tomarmos isto e ir direto na palavra, Deus nos levanta. Amém? Para a batalha, porque na verdade a Síria tomou aquilo ali, mas Ramote Gileade me pertence, é direito, temos o direito, somos a primeira igreja, temos o direito. Vê você? O profeta levou para as denominações, ela fala, temos direito porque somos a primeira, ela quer dizer que é a primeira. E Jeosafá disse: bem, agora, sendo que estamos nos divertindo, veja, diz: meus homens são como os seus homens. Veja que decisão que custou muito a vida de muitos daqueles homens. Quantos homens de Jeosafá morreram naquela batalha por causa daquela decisão daquele homem crente? Ele era crente, ele era cristão, mas ele se deixou ser levado pelo rei, ele se deixou ser levado pelos pensamentos de Acabe, pela armadilha de Satanás. Aquilo custou a vida de muitos deles, e quase custava a sua vida. Só não custou a sua vida porque ele ainda tinha um pouquinho de reverência com respeito à palavra de Deus. Mas se ele não tivesse feito conta de Micaías, ele teria morrido naquela batalha juntamente com o rei Acabe. Aonde nós temos que ter muito cuidado nos momentos de nós fazermos as nossas decisões. Pessoalmente, eu sou muito preocupado com o futuro, justamente nas decisões. Eu sempre oro: Senhor, é tão difícil a gente fazer uma decisão. Tem certos momentos, certas situações que é difícil demais, e eu não sei quantas delas eu vou ter que passar, mas eu te peço que o Senhor me ajude a fazermos uma decisão correta, precisa e correta naquela hora. Deus nos ajuda. Mas primeiro temos que buscar Ele. Porque senão custa muito da nossa vida. Muito da sua família. Às vezes, quantas vezes seu filho, sua esposa tem adoecido por causa de uma simples decisão errada, que Deus lança uma maldição sobre aquilo ali, e acaba
acaba atingindo os nossos entes queridos por causa de nós mesmos, por falta de sermos mais espirituais, por falta de buscarmos mais a Jesus. Jeosafá disse: bem, agora sendo que estamos nos advertindo, disse, viu? As coisas se tornam tão fáceis quando está tudo bem, tudo indo em bonança, em festa e alegria, junto com os amigos, tudo vai bem, tudo é bom demais, se torna mais fácil para fazer uma decisão. Se torna fácil demais para nós fazermos uma decisão quando nós estamos diante das influências. Todo mundo só mostra as vantagens. Diz: não vai, a terra é sua, a terra é nossa. Muitos dizem: não, você pode fazer esse negócio que vai dar certo. As influências estão lá em cima, você olha, só vê prosperidade, só vê que aquilo vai dar certo. Talvez, se Jeosafá tivesse parado um pouco e tivesse dito: não acabe, amanhã eu te darei a resposta. Eu voltarei e eu vou pensar nesse caso. Depois eu te mando a resposta. Talvez ele não teria caído nesse laço de Satanás. Quantos negócios nós temos feitos e tem dado errado, por não pararmos para pensarmos um pouco a respeito daquilo, para saber a vontade de Deus, se é a vontade perfeita ou não. E depois só vem as maldições para cima de nós. Mas se nós pararmos para pensarmos, esfriarmos a cabeça e buscarmos a Deus, no outro dia tudo é diferente. Já saiu as má influências, as vantagens, os amigos, foi tudo embora, você já chegou, deitou, pensou, às vezes até comunicou com a esposa. Aí que Deus, o Espírito Santo começa a vir e começa a mostrar as desvantagens daquilo. Porque até então nós só vemos as vantagens. E o Espírito Santo começa a mostrar os dois lados para você. Ele começa a te dizer: é isto, mas isto vai custar isso, é isto, mas vai custar aquilo. Você vai esfriar na fé. Você vai esquecer mais da igreja. Aí é onde o cristão para e diz: não, Senhor, eu ficarei com tua palavra, eu ficarei na tua vontade perfeita. Aleluia. E disse: meus homens são como seus homens. Veja até onde ele foi. Meus homens. Estava na festa, tudo estava indo bem. Ora, somos todos crentes, de qualquer modo, então vamos apenas nos ajuntar. E ele cometeu um erro vital, o profeta fala. Ele cometeu, Jeosafá sendo suficientemente espiritual, como creio que todo o meu coração, aquele era um tipo deste dia, certamente, em algum lugar, de algum modo, Deus levará mensagens aos fiéis de coração. Ele disse no princípio, ele o fez. Então, ele tem o programa alinhado, apenas se alinhe com ele. Agora observe, ele disse: claro, eu subirei contigo, mas ele disse: espere um momento. Eu creio que antes de irmos, devemos pedir ao Senhor. Você não acha, se somos todos crentes? Então vamos pedir ao Senhor. Bom,
Acabe disse, certamente, correto. Porque não pensei nisso? Claro, eu devia ter pensado nisso há muito tempo, veja. E disse, eu tenho ali 400 dos melhores profetas que aqui na nação. Eu os tenho todos bem vestidos, veja. A coisa já estava complicada. Depois que Josafá fez a decisão, ele lembrou de Deus. E disse, mas vamos saber a vontade de Deus. Mas o problema, irmão, é que ele já estava no terreno de Satanás. Ele já estava no terreno de Satanás, ele já havia feito a decisão. Agora ele tentou arrumar um pouquinho aquilo ali. Mas aquilo ali não deu certo, não deu muito certo não. Ele teve que pagar o preço. Aonde nós temos que ter cuidado, que às vezes nós fazemos certas decisões, decidimos usar certas coisas que não é de Deus, que tem uma maldição sobre aquilo ali, e muitas vezes nós dizemos, não, eu apenas orei por isso. Como pode orar por uma coisa de Satanás? A oração não tem efeito, não. Você já viu que aquilo é de Satanás? Você pode orar o dia inteiro e noite, aquilo não vai adiantar. Aquilo é do diabo, aquilo é para ele e para os seus filhos, não é para cristão, não. Eu devia ter pensado, aliás, todos eles possuem DD, PhD, todas essas coisas. Ele tem uma grande organização aqui embaixo, os profetas. Então, eu simplesmente os trarei e veremos o que eles dirão. Agora, quando ele os trouxeram, todos ali embaixo, e ele subiu no seu trono, e outro subiu no seu trono, e eles se assentaram ali, e disse, traga todos os pregadores, os profetas, e todos eles saíram e fizeram as suas manobras, fizeram um grande momento, tudo bem. Ele disse, agora, eles não parecem ser gente boa? Acabe que falou, ouça a linguagem que usaram, olhando. Josafá disse, aliás, como dizer algo? Josafá disse, eu simplesmente gostaria de ouvir o que ele diz. Amém? Vê você isso? Um tipo hoje, não tem ali mais um? Ele disse sim, mas ele é um fanático. Ele sempre só diz a coisas ruins a meu respeito. Como dizer algo mais quando a palavra de Deus dizia coisas ruins acerca dele? Ora, ele até mesmo condena a nossa organização. Ora, mesmo a igreja, isso é tudo que é. Ora, os profetas tentaram sujeitá-lo e lhe dar um grau de bacharelato, mas ele não suportou. Ele saiu dali como um furacão. Ele simplesmente é um velho fanático. Amém? Eles tentaram trazer Micaías para dar um diploma para ele, alguma coisa lá para ele, mas ele saiu com tudo, ele fugiu com tudo, ele sabia que aquilo era coisa sem futuro. E aconteceu que Josafá era um dos cordeiros de Deus. Ele disse, isso não soa bem, isso não tem
isso tem um chocalho, mas não tem sonido como o metal que soa, e o sino que tine. Isto não está soando bem, é como derramar ervilha em um couro de vaca seco. Como disse o irmão, costumava dizer, isto não está soando muito bem. O cristão, algo fala para ele. Agora, nós vamos dizer que a Escritura dizia, ele disse, Micaías, os outros profetas profetizaram coisas boas para o nosso rei. E, por outro lado, você sabe, ele é um homem nobre. Agora, você devia dizer a mesma coisa que ele dizia. Que eles dizem, os profetas. Ele disse, como vive o meu Deus, direi somente assim, diz o Senhor. Amém? Ele estava seguro. Ele não tinha como falar outra palavra além, se não for a palavra de Deus. Ele sabia aonde ele estava firmado. Agora eu vou adiantar um pouco, porque senão não dá tempo. E ele disse, não, tem como não, é aqui mesmo. Ele disse, como vive o meu Deus, direi somente assim diz o Senhor. Amém? Dê-nos alguns Micaías, permaneçamos com a palavra. Pode que ele não tenha tido todas as coisas fantásticas que os outros tiveram. Pode que eles não tenha tido algum grau que outro teve, PhD. Ele pode não ter tido o padrão social. Pode que ele não tenha sido grande doutor em divindade diante do povo. Ele tinha a palavra, amém? É isto. Ele sabia que Deus guardaria a sua palavra. Então ele disse, eu direi apenas o que Deus me disser para falar. Eu direi a mesma coisa que Deus disser. Amém? Fique com a palavra. Não importa quantas sensações você sinta, o quanto você possa pular ou gritar, o quanto você possa fazer isso, aquilo, outro, se o Espírito de Deus não te guiar a uma vida limpa e perfeita diante de Deus, contenha a coisa. Se Deus quisesse que você escorresse óleo, Ele teria feito você na forma de uma oliveira ou um poço de petróleo aqui em Texas. Deixe-me lhe dizer algo. Deus tem o propósito para tudo. Fique com a palavra. O que a Bíblia disse? Fique com a palavra. É o Urim e Tumim de Deus. E o velho Micaías, o profeta, permaneceu na palavra de Deus. E desceu até ali, tão corajosamente, corajosa quanto um leão, naquela noite, e o Senhor havia lhe dado uma visão, ele sabia onde ele estava firmado. Amém? Você sabe aonde está firmado. Aleluia. Observe, irmão, os outros tiveram uma visão também, porém a visão deles não estava de acordo com a palavra de Deus, porque era Elias quem tinha a palavra de Deus. O profeta, o vidente, havia dito que aconteceria com Acabe. Então, como poderia Micaías dizer que algo bom aconteceria, quando a palavra de Deus dizia que algo ruim sucederia? Então, ele estava com a palavra. Irmão, não importa quão alto seja a torre da sua igreja, ou quão bem vestidas vão as pessoas, o tipo de cultura que tenha o pastor, ou qualquer coisa a respeito disso, ou o que o bispo disse, ou qualquer outra pessoa, se
se isso estiver contrário à palavra, se afaste disso. Fique na palavra. É aí onde o verdadeiro servo de Deus permanece, bem na palavra. Aleluia! É bom ouvir o profeta pregar. E ele disse: eu ouvi grande exército de Deus à direita, à esquerda, e havia anjos de um lado e do outro, e disse: quando eu vi os anjos, um assentado de um lado e o outro do outro, o exército de Deus reunindo, e disse, Deus disse: a quem farei descer? Oh, que coisa! Ouça, a quem farei descer para então levarmos Acabe ali em cima para cumprir minha palavra que foi dita pelo profeta? Fique com a palavra, irmão. Irmãos, não importa quantas festas de rock and roll tenha eles, e o quanto eles toquem isto na igreja, e como hajam na igreja, o quanto faça isto, aquilo outro, fique com a palavra, isto é correto. Deus guarda a sua palavra, cada promessa. Observe, mas disse: a quem faremos descer? A quem faremos descer até ali, para trazer Acabe até aqui? Porque isto tem que ser cumprido. E ele disse: eu vi um espírito mentiroso subir, e disse: deixe-me ir, eu descerei, e entrarei em cada um daqueles bispos, daqueles profetas, e todos os presbíteros estatais, e todos o restante deles, e eu inspirarei a profetizar mentira, então eu poderei levá-lo até lá em cima. Agora, espere um minuto, segure-se, você está pronto? A inspiração, e inspiração que não está de acordo com a Bíblia, é uma inspiração errada. Irmão Brânia, como podemos estar seguros que estamos certos? Vemos isso chegando, vemos isso se aproximando, e todas essas coisas fantásticas. Fique com a palavra. Claro, ambos estavam inspirados. Aqui estava um sujeitinho de pé sozinho, ele era inspirado, e aquilo ali havia 400 bons bispos, e eles eram inspirados, e cada um dizia: assim diz o Senhor. Veja, eles eram inspirados, mas uma inspiração falsa, de um espírito falso, de um espírito de Satanás, levando eles, conduzindo eles para a perdição. E hoje não é diferente, existem milhares e milhares desses espíritos, inspirando as pessoas religiosas, levando até mesmo para a igreja, ouvir uma pregação falsa, e estão achando que estão certos e estão errados. Mas você deve dar graças a Deus, porque nós fomos achados pela graça de Deus, e estamos com o Micaías desse dia, com esse profeta deste dia, e nós podemos muito agradecermos por sermos um cristão, sermos filhos de Deus, possuidores dos céus e da terra. Amém. Deus vos abençoe.